Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Para mim é uma grande alegria poder estar com os irmãos, mais um culto, e poder estar falando um pouco de Jesus Cristo. Para mim é sempre uma honra falar da palavra do Senhor. Queria convidar os irmãos a se colocar sobre os pés. Vamos estar meditando em uma palavra. Abra comigo as vossas Bíblias, livro segundo escreveu Salomão, livro de Cantares, no seu capítulo de número 2. Aleluia, glória a Jesus. Salomão foi um homem muito apaixonado, irmãos. Ele só não era mais apaixonado que eu, Carol. Mas Abdias só não era mais apaixonado que eu, mas o homem era apaixonado. Aleluia, glória a Jesus. Livro de Cantares, capítulo 2, verso 4. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Diz assim a palavra do Senhor. E levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Em algumas traduções, fala assim, levou-me à sala do banquete. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, quando Salomão ele escreve o livro de Cântico, ele usa uma linguagem de amor humano, de um amado e de uma amada. Mas desde sempre a igreja, ela entende que esse texto aponta para o amor do nosso Senhor para com as nossas vidas. E eu fiquei muito feliz, irmãos, em poder estar estudando essa palavra, essa mensagem, porque eu não estudei ela sozinho. Eu estudei ela junto com o meu sogro. Os irmãos que não conhecem o meu sogro, às vezes é minha sogra aqui, né, que ela dirige um trabalho das crianças em uma das nossas congregações. Mas eu, quando namorava com a Stephanie, eu via meu sogro em cima dos púlpitos, irmão Vitor, pregando, e eu olhava para ele e eu falava assim, eu quero ser igual ele. Eu quero ser um pregador da palavra de Deus. E todas as vezes que eu falo com meu sogro, já mais ou menos uns 3 anos, que ele está na casa dele, né, que ele não congrega, mas todas as vezes que nós falamos de Jesus Cristo, irmãos, nós choramos juntos. Nós sentimos a presença dele juntos. E isso, irmãos, para mim é um motivo de muita alegria de poder, né, ter ali o meu sogro juntamente comigo. E vamos lá, meus irmãos. Glória a Jesus. A Bíblia vai nos falar aqui, levou-me à sala do banquete. Quem é que leva? O texto começa com o verbo ativo, levou-me. A noiva não era sozinha. É o noivo quem conduz a noiva. Ou seja, Davi não entrou sem convite, não entrou sem chamar, não entrou porque quis, entrou porque o noivo a chamou. Porque o noivo falou assim, vem à sala do banquete, vem à casa do banquete. Então não somos nós que encontramos a Cristo, é Ele quem nos atrai e nos chama. Ele nos chama e nos conduz. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bobo é nós, irmão Marquinhos, de pensar que é nós que foi para Jesus, mas Jesus já tinha escolhido nós desde o ventre da nossa mãe. Aleluia! Glória a Deus, com o pastor Neil, desde quando você estava lá no ventre da sua mãe, Jesus Cristo já tinha chamado, já tinha separado, aleluia, glória a Deus. Bobo é nós, irmãos, de pensar, aleluia, glória a Deus, que nós viemos com a nossa própria força, Vitor, não foi não, foi Jesus que nos chamou e falou, vem.
Às vezes nós, na caminhada nossa, falamos, eu não dou conta, eu não consigo, aleluia, mas o noivo fala, pode vir, porque eu te ajudo, eu te sustento, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus, eu estou contigo em todos os momentos. Porque eu não sei você, irmãos, mas toda vez eu me sinto tão pequenino nas mãos de Deus. Eu posso pregar, irmãos, para uma multidão de pessoas, como posso pregar somente para minha família. Porque já teve culto, irmão, a qual eu preguei, só estava minha esposa e minhas filhas, mas eu não deixei de falar do amor de Jesus Cristo. Mas em todas essas vezes eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, eu sou tão pequeno para poder falar da Tua palavra. Sou tão pequeno para poder estar na Tua presença e receber as dádivas que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede. Mas aí eu entendi, irmãos, que para participar desse banquete, aleluia, a qual o noivo atrai a sua noiva, aleluia, não é por merecimento, pastor Lael, não é porque somos bonitos, não é porque falamos bonito, não é porque vestimos bonito, não, é a graça dele que é derramada sobre as nossas vidas, e através da graça dele, irmãos, nós estamos na presença dele. João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, quem me enviou, não trouxer. Jesus Cristo nos conduz a essa sala de banquete, a essa casa de banquete. Aleluia, glória a Deus. E o que é a casa do banquete? No hebraico, a ideia é de lugar de abundância, lugar de celebração, lugar de mesa farta, lugar de intimidade, não de sobrevivência. Ou seja, irmão, não é cozinha, é sala de banquete, não é migalha, é mesa posta. Aleluia, glória a Deus. A casa do banquete aponta para a comunhão restaurada, aliança, graça abundante, a mesa da redenção. A gente vê no livro de Salmos, capítulo de número 23, no verso 5, o salmista fala: prepara uma mesa perante mim. Mas sabe o que eu vejo, irmão? Eu vejo que nós, Marquinhos, eu vejo que nós somos um copo e Jesus Cristo ele enche. Jesus Cristo tem uma mesa enorme e a gente se banqueteia com ele, a gente se alimenta com ele, com a palavra dele, nos fortalece. Só que eu vejo que esse copo tem que ter um furo embaixo. Sabe por quê? Porque quando estamos cheios demais, quando você acaba de almoçar, você comeu bastante. Se chegar a sua esposa, não come mais isso aqui, você fala, não, eu já estou farto, já estou cheio. Eu creio, aleluia, que Jesus na nossa vida, ele faz assim, ele nunca nos deixa totalmente cheio, porque senão nós não vai querer mais participar daquilo que ele tem para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, irmãos? Se você está passando por prova, se você está passando por luta, irmãos, é porque o copo está meio esvaziando para mostrar, aleluia, que quando você pensar a vida que você está fraco, é aí que você está forte, porque é o poder de Deus que aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nos ajuda a entender que no tempo dele, na hora certa, ele nos abençoará. Aleluia, glória a Jesus. Banquete fala, tempo prolongado. Ninguém come depressa, irmãos. Porque até se comer, Charles, passa mal. Né? Eu estava com a mania, irmãos, na loja de comer rápido. Com tantos assuntos, com tantas coisas a se tratar. E uma vez a minha esposa falou assim, ó, a partir de hoje você não vai comer rápido mais, porque estava me dando refluxo. Então é momento
prolongado. Aleluia, glória a Deus. E isso mostra relacionamento, celebração da presença. Deus não nos chama só para trabalhar para Ele. Deus nos chama para sentar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Cearei com Ele e Ele comigo. É intimidade, relacionamento. Eu achei interessante, irmãos, no WhatsApp do nosso pastor, está escrito lá, o amado da minha alma. Eu acho que é isso mesmo. E eu achei interessante, irmãos, que esse amado, aleluia, da nossa alma, ele nos ajuda todos os dias. E por mais, irmãos, que hoje eu estou lendo um livro, a qual fala do tempo. Se os irmãos forem perceber, irmãos, já vamos celebrar aí o Natal de novo. Muito rápido. As coisas têm passado muito rápido. E os mais antigos aqui vão entender o que eu vou falar. Há anos atrás, décadas atrás, um salário era capaz de suprir todas as nossas necessidades dentro de casa. Hoje, com 2 salários, é difícil de sustentar a nossa casa. E com isso vai a correria do dia a dia, irmão Tim. Correr atrás para poder arcar com as nossas despesas. Naquele momento, irmãos, às vezes nós orávamos mais, buscávamos mais, tínhamos mais relacionamento com o nosso Senhor. Mas eu creio, irmãos, que com o mesmo tempo corrido, mesmo tendo que trabalhar, mesmo que tendo que honrar as coisas, ainda nos sobra um momento para nos relacionarmos com o amado da nossa alma. Seja cedo, seja de tarde, seja na madrugada, irmãos. Mas quando nós nos relacionamos com Ele, nós entendemos que nós temos um dono, Vitor. Que nós fomos marcados, irmão, obedientes com a marca da promessa. E que agora, Charles, nós só prestamos para dar glória a Deus e morar no céu, para mais nada. Porque Jesus marcou a nossa vida. E por isso, irmãos, quando o inimigo tenta contra as nossas vidas, existe o Espírito Santo para nos ajudar a entender o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. E que eu acho interessante, irmãos, o que o copastor hoje leu aqui, Mateus capítulo 9, verso 10, que Jesus ele estava à mesa, junto com Mateus, junto com os publicanos ali, e aqueles veio e falaram assim, mas espera aí, se Jesus soubesse com quem que ele está sentado, porque aquele povo ali, eles cobram imposto, aquele povo ali é um povo mau, porque na visão deles o povo era mau. Mas Jesus Cristo, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aí a Bíblia vai nos falar lá em Marcos, capítulo 16, verso 14. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam assentados à mesa, e repreendeu-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinha visto ressuscitado. Ou seja, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Mas aí eu faço uma pergunta para a igreja: Jesus já tinha falado com os discípulos que ele ia ressuscitar? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Jesus já tinha falado em antes para os discípulos que ia morrer e ia ressuscitar, sim ou não? Já tinha falado. Mas quando Jesus vem, quando Jesus ressuscita, a Bíblia vai nos falar que o coração daquele povo fica duro e há uma incredulidade.
Aí na nossa visão, irmãos, olha, perceba algo profundo aqui. Jesus, ele assenta à mesa. Tem gente que pensa, irmã Carol, que para sentar à mesa com Jesus Cristo, para poder participar do banquete, tem que estar com a vida no altar. Tem que estar certinho e tudo legalizadinho, irmãos. Mas através do sacrifício vivo de Jesus, essa passagem me trouxe algo profundo, irmão Abdias. Porque se fosse assim, Jesus tinha reparado eles em antes de sentar. Porque sentar na mesa quer dizer comunhão. Eu não vou sentar na mesa com quem eu não conheço. Eu não vou chegar num restaurante, tem uma pessoa sentada na mesa e eu vou pegar e vou sentar junto com ela, não. Eu sento na mesa com quem eu tenho comunhão. Eu sento na mesa com quem eu gosto de conversar. E a Bíblia vai nos falar, Tim, que não foi em antes que Jesus fala a respeito da incredulidade, foi depois, quando sentaram à mesa, aleluia, glória a Jesus. Então, à primeira vista parece ser verdade, mas o texto revela algo mais gracioso. Eles já estavam à mesa, e mesmo incrédulo, e mesmo com o coração duro. Então, o banquete não é um prêmio para os maduros, é um ambiente de cura para o coração duro. Por isso, irmãos, eu creio que Jesus Cristo ainda salva vidas. Mas, irmão David, o coração é duro, é difícil, mas Jesus sara, viu? É meu parente, é meu ente querido, já orei, já consagrei, irmão, mas Jesus visita, viu? Existia uma irmã do circo de oração, irmãos. Eu dependia de pegar ali algo com ela para poder comer, porque minha tia, quando eu fui morar com a minha tia, depois que minha mãe partiu para o Senhor, eu comprava lá, irmãos, e era o único lugar que me vendia fiado. Era lá no estabelecimento dessa irmã. E toda vez que eu chegava lá, irmã Carol, a irmã pregava um texto para mim que eu vou te falar um negócio. Era chicote de um lado e facão do outro. E ó, você tem que voltar para Jesus. Augusto, era de jeito, tem que voltar para Jesus. E falava de Jesus, irmãos. E não foi 7 dias, não foi 1 mês, não foi 6 meses, foi 1 ano. Até chegar o certo momento dela olhar para mim e ver a minha situação. Um traficante que vendia droga no bairro, onde em sua defesa existia uma pistola. E quando ela me olhava, ela falava assim: eu estou orando por você. Nunca, irmãos, duvide da tua oração. Nunca duvide daquilo que você coloca à mesa com Jesus Cristo. Por mais que a sua força esteja pouquinha, por mais que a sua fé esteja pequenina, mas creia em Jesus Cristo. Essa mulher, irmãos, ela orou tanto por mim, mas chegou um certo momento, irmãos, que ela se decepcionou. Porque tem vezes, irmão, que nós ora e o carro não sai do lugar. Mas Jesus sabe o momento certo de ligar o motor e dar partida no carro. Ela chegou na minha tia e falou assim: eu já fiz de tudo. Já orei, já consagrei, já jejuei, já preguei pro David. Charles, ela falou para minha tia assim: ó, eu fiz de tudo para ele. Mas eu estou vendo que o rumo da vida dele é 2, ou é cadeia ou é caixão. Aí minha tia virou para aquela irmã e falou assim: deixa eu te falar um negócio, minha tia não conhece Jesus ainda, viu, irmãos? Embora ela sempre viu Jesus na nossa vida, mas ainda não se quebrantou o seu coração. E ela olhou para aquela irmã e falou assim: o David é que nem aqueles pau que nasce torto e morre torto. Eu nem sei por que você está orando por ele. Mas eu glorifico a Jesus, irmãos, porque foi em pouco tempo depois de sair essa palavra, Jesus mostrou que ele é carpinteiro e ele é especialista em desentortar o pau.
Não é porque falou que vai dar errado, não é porque falou que não vai acontecer, irmão, porque o Jesus que nós servimos é um Jesus das coisas sobrenaturais. Não temos que nos apoiar, Charles, nas coisas naturais, não, porque essas nós fazemos. Mas as coisas sobrenaturais, irmão, Jesus conhece muito bem. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Parte B do versículo. E o seu estandarte sobre mim. O que é estandarte? No contexto bíblico, estandarte é uma bandeira, um símbolo de identidade, marca de pertencimento, referência de autoridade. Em guerra, o estandarte dizia a quem você pertencia, onde estava o seu comandante e qual era a sua causa. O estandarte dele, o texto não diz o meu estandarte, mas diz o seu estandarte. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, a bandeira, aleluia, glória a Deus, de pertencimento da igreja, da noiva, aleluia. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com preço de sangue, aleluia, glória a Deus. E todos os dias, irmãos, uns tempos para cá, eu tenho pensado e meditado nisso e falado do Senhor. Eu posso fazer o que for, mas eu nunca vou conseguir recompensá-lo pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário pela minha vida. Tem horas, irmãos, que eu ajoelho e oro ao Senhor e falo, Senhor, eu preciso de tanta coisa. Mas deixa eu te agradecer mais um pouquinho pelo que o Senhor fez na minha vida, porque o que eu já tenho, eu nem merecia ter, Senhor. Eu comecei a entender, irmãos, que eu tenho um dono, você tem um dono. A igreja do Senhor tem um dono. Não foi comprado, não foi passado alvará, não foi passado ali a certidão, não, irmão. Foi a cruz do Calvário, o preço no sangue precioso de Jesus que comprou a minha e a sua vida. Então, todo momento que alguém te disser que você não vale nada, que você não vai ser nada, ou às vezes duvidar de ti, ou às vezes te humilhar, ou às vezes não te honrar da forma que você acha que merece, lembra de uma coisa: você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. O estandarte de amor não é a minha força, não é a tua força, não é o meu nome, não é o teu nome, não é o meu mérito, não é o teu mérito, é o nome, a autoridade, a identidade dele sobre nós. Falei algo com o pastor lá esse tempo atrás, e o pastor Lael me falou assim: David, o que é bom em mim é Jesus, e que não é eu mesmo. E eu pude entender, irmãos, que é isso mesmo. O que é bom em nós é a identidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Nós não somos muito bonzinhos não, mas quando nós encontramos Jesus, nós entendemos que o Espírito Santo se faz morada sobre as nossas vidas. E pela misericórdia do Altíssimo, nós conseguimos ser um povo um pouco melhor. Não é o nosso mérito, não é porque eu prego muito, não é porque eu canto muito. Aleluia. Augusto canta demais, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que se você vivesse no tempo ali de Saul, eu acho que às vezes nem era Davi que ia ficar ali cantando harpa, era o Augusto. Mas não é mérito dele, irmãos, é Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, é o Senhor Jesus nas nossas vidas, sem Ele nada podeis fazer. O estandarte está sobre mim, isso fala de cobertura, proteção, posicionamento espiritual e declaração pública. O inferno olha e vê, ou seja, o inimigo olha para mim e para você e vê e fala:
esse aí tem dono. Esse aí eu não posso mexer. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que os irmãos não entenderam. O inimigo te olha e fala assim: esse aí tem dono. Esse aí eu não posso. Esse aí tem um dono. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso dono. Aleluia, glória a Deus. Você não entra num banquete anônimo, você entra marcado, identificado e selado por Jesus Cristo. Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, verso 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todos nós temos esse selo. Aleluia, a melhor parte, o amor. Eu poderia ter colocado, irmãos, na mensagem o estandarte junto com o amor, porque os dois se classificam na parte B do versículo. Mas eu quis dar ênfase ao amor. E a Bíblia vai nos falar: o amor é o motivo de tudo. Não é o merecimento, não é o desempenho, não é a performance espiritual, é o amor. O amor, para vocês entenderem, irmãos, ele leva à casa, ele leva à sala do banquete. O amor, ele sustenta o banquete e se torna o estandarte. Tudo através do amor. O amor, como estandarte, é revolucionário. Normalmente, o estandarte fala de poder, força e domínio. Mas escuta o que eu vou dizer aqui, irmãos. O estandarte do reino é o amor. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco. E o que eu acho interessante, irmãos, que é um amor incondicional. Irmão Deus, o que é incondicional? O amor incondicional é um amor que não espera nada, que não quer nada em troca. Mesmo assim, Jesus continua nos amando. O amor que cobre, não expõe. O amor que restaura, o amor que identifica, o amor que permanece. 1 Coríntios 13:7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque o amor dele está sobre as nossas vidas. Porque se estivéssemos sozinhos, nós não conseguiríamos. Mas porque ele está conosco, porque ele nos convidou para a sala do banquete, porque ele é o amado das nossas almas, porque ele é o nosso Senhor, porque ele é o nosso advogado, porque ele é tudo para nós. E por isso, irmãos, nós vamos seguindo adiante, porque ele nos amou primeiro. Ah, irmãos, se vocês entendessem, aleluia, como noivo, aleluia, te ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, irmão, se você entendesse o amor que ele tem para as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e eu glorifico a Jesus, que esse amor, pastor Lael, não vai ficar só aqui na terra. Esse amor, aleluia, vai nos levar para com ele, junto com ele, para estarmos com ele nas bodas do Cordeiro. Aleluia, não é um amor que vamos experimentar aqui, que vai ficar aqui, não, irmãos. É um amor que começa aqui e continuará lá naquele grande dia. Aleluia, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Aleluia, glória a Deus. Regozijai-nos e alegrai-nos e dê-nos glória, porque vidas são as bodas do Cordeiro,
e já a sua esposa se aprontou. Próximo versículo, 8. E foi-lhe dado que se vestisse, e linho fino, puro, resplandente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E diz-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que tem nesse banquete, irmãos, tem consumação, tem alegria eterna, tem união definitiva, tem vitória final, a conexão com Cristo, irmãos. O Cordeiro é o centro, o banquete começa na graça e termina na glória. Aleluia, glória a Deus. O banquete começa na graça, sem nós, aleluia, merecer, mas ele vai terminar lá na glória, aleluia, porque o amado, aleluia, que nos chama para esse banquete, aleluia, glória a Deus. Não sei qual é o que você precisa ou necessita, mas nesse banquete a cura, a milagre, nesse banquete a restauração, nesse banquete, aleluia. Eu vi uma irmã, aleluia, colocando o grupo hoje da igreja, pedindo oração, aleluia. Saiba, aleluia, glória a Deus, que nesse banquete há cura, há milagre, aleluia. Nesse banquete há bênçãos do céu para mim e para a tua vida. Neste banquete há milagre do céu, a presença do Senhor. Neste banquete há dons espirituais. Neste banquete, irmãos, que o amado nos convida hoje a estar com ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Romanos capítulo 5, verso 8, irmão, já estou terminando. Tendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O banquete começa quando ainda estávamos sujos, quando ainda não sabíamos sentar à mesa, quando ainda não sabíamos agradecer, irmãos. Ninguém entra no banquete porque é digno. O amado não convidou aqui a sua amada porque era digna, não. O texto não fala isso, Marquinhos. Aleluia, glória a Deus. A amada, a esposa não entrou sem ser chamado ou ser sem convidado, não, irmãos. Mas a Bíblia vai nos falar. Ela entra porque foi convidada. E essa noite Jesus te convida. Aleluia, Jesus te convida. Jesus te convida essa noite, aleluia, glória a Deus, em viver coisas sobrenatural, coisas extraordinárias na presença dEle, aleluia, glória a Deus. Alguns estão aí na sala, aleluia, glória a Jesus, na sala da religiosidade, outros estão no quarto da mentira, mas Jesus esta noite nos chama para a sala do banquete, para poder ter experiência com Ele. E o que tem mais nesse banquete, amor? Que não pode faltar no banquete, principalmente se for judeu, o pão. Irmão, graças a Deus eu não sou judeu, irmão, porque eu como pão me dá uma queimação danada. Eu glorifico a Jesus, mas aquele povo gosta de pão. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Enquanto caminharmos, o pão sustenta. Ouve isso aqui, irmãos. O pão sustenta. O vinho alegra, porque ele simboliza a alegria. E a comunhão fortalece.
Aí uns falam assim, eu não preciso de ir para a igreja para poder servir a Jesus. Aí eu pergunto para o copastor aqui, e se eu quiser comer um pão de queijo bem delicioso, eu vou ficar em casa? Eu vou lá na padaria do irmão comprar o pão de queijo, não é? Se eu precisar de roupa, eu vou lá na casa da irmã. Já estou fazendo até um marketing aqui, ó. Eu vou na casa da irmã, na loja da irmã e vou comprar lá. Se eu precisar de tinta, vai lá na loja de tinta. Olha o marketing. Se eu precisar de vender uma máquina ou algo do tipo, eu vejo muito status do TIM, vou procurar o TIM. Se eu precisar de uma bicicleta elétrica, eu acho que eu vou precisar. O pastor quer que eu pegue uma sem ser elétrica, mas eu acho que vai ter que ser elétrica mesmo, irmão, porque eu vou lá na loja do Abdias. Mas se eu quero Jesus Cristo, irmãos, eu vou na casa do Senhor. Porque esse lugar é o lugar onde o filho tem intimidade com o Pai. A Bíblia vai nos falar, o próprio Salomão vai nos falar que essa casa é chamada casa de oração. Este lugar, irmãos, é o lugar onde nós buscamos a presença do Senhor Jesus. E quando nós vamos olhar a igreja primitiva, uma igreja perseguida, uma igreja que apanhava, uma igreja que sofria, mas a gente via todos reunidos em comunhão, na casa de um irmão, na casa da irmã, para poder falar de Jesus Cristo, para poder falar aquilo que Ele faz. Ei, irmão, estou sentindo a graça de Jesus aqui esta noite. Aleluia, glória a Deus. Escuta isso aqui. Sobre as boldas, a gente vai para a glória, irmãos. Quem crê aqui? Você crê? Vai morar com Jesus no céu? Você crê? Você crê nessa palavra? Nós vai, irmãos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer momento. Nós vai. Nem que seja arrastando, nem que seja mancando, mas nós vai chegar lá em nome de Jesus. Bem-aventurados os convidados para a ceia das boldas do Cordeiro. Aqui não é mais um convite, é consumação. Não é mais fé, é visão. Não é mais promessa, é posse. Porque existe a promessa, Augusto, e o tempo da promessa. Se você quiser vir cá na frente, cantar um louvor para nós, para alegrar a nossa vida. Existe, irmãos, a promessa, o tempo da promessa e a consumação da promessa. E Jesus Cristo, irmãos, Ele nos fez uma promessa, que Ele iria para o Pai, e que Ele ia enviar outro Consolador. Mas Ele nos fez uma promessa assim, irmãos, que Ele iria para ali, mas nós também iríamos. Ele ia buscar nós. Agora eu penso comigo, pastor Lael, como aqueles discípulos, quando Jesus vai ao céu, como eles ficaram tristes. E eu imagino que esses dias, 45 dias, que Jesus fala para eles ficar ali orando, que do céu viria revestimento. Eu imagino, Marquinhos, que a oração deles era assim: volta logo, Jesus. Volta rápido, Jesus. Porque só quem tem relacionamento com Jesus sabe, irmãos, o que é ficar sem Ele do perto do nosso lado. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Agora repara uma coisa, o texto ele não termina na casa. Ele não termina no banquete. Ele termina no amor. O texto diz assim: levou-me à casa do banquete, e o estandarte sobre mim era o amor. O estandarte não é um sentimento, o estandarte não é uma declaração pura. O céu olha e diz: Ele é meu. Aleluia. O amor de Cristo, Ele não pergunta o passado. Ele não negocia a permanência. E Ele não ameaça ir embora. Como o pastor bem disse, o ano aqui já está se findando. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite.
Você tem experimentado do amor dele este ano? Você tem experimentado deste amor? O amor que cuida, o amor que conforta, o amor que, mesmo com a nossa pequenez, mesmo com as nossas turbulências, mesmo às vezes com as nossas indignações, Tim, porque somos ser humano. Às vezes fazemos que nem o povo de Israel. Ah, Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Porque eu não escuto mais o Senhor falar. Mas pelo fato, irmãos, de nós acordar cedo e gozar de plena saúde. Isso é um fato, irmãos, que o amor dele foi derramado sobre as nossas vidas. Aí eu faço uma pergunta para ti, igual Paulo faz, em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar do amor?